Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós temos um pequeno trecho do Evangelho deste primeiro domingo posterior à Santa Teofania do Senhor. No Evangelho de hoje, nós ouvimos que nosso Senhor Jesus Cristo, ao saber da prisão do santo precursor, o santo profeta João Batista, quando o Senhor soube da sua prisão, nosso Senhor se mudou. Ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, uma cidade ali marítima, próxima ao mar, e naquelas regiões de Zebulon e Neftali, cumprindo uma antiga profecia do Antigo Testamento, que dizia que aquelas terras que eram habitadas tanto por judeus como por pagãos seria iluminada, que o povo que estava assentado nas trevas e na sombra da morte seria iluminado pela luz. E esta luz, que é o próprio Cristo, então começou a pregar, e assim termina o Evangelho, quando nosso Senhor começa a pregar ao povo dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Quais são os ensinamentos que nós podemos aprender e que a Igreja tem nos ensinar hoje, a partir das explicações dos Santos Padres? Nós vemos que nosso Senhor, ao saber da prisão do seu primo, o santo precursor, São João Batista, saiu da cidade que estava, em Nazaré, para se mudar para Cafarnaum. E é interessante que, assim como nosso Senhor teve o precursor para preparar o seu caminho, para preparar as almas e o povo de Deus para a chegada do Messias, a chegada do Messias que nós celebramos na semana passada, na celebração da Santa Teofania do Senhor, quando o Senhor, em sua epifania, revela-se ao mundo e revela também a Trindade, o Pai e o Espírito Santo, na ocasião do seu santo batismo. O precursor preparou o caminho para nosso Senhor. E o precursor, além de preparar o caminho para o Senhor, chamou os homens ao arrependimento e denunciou os pecados e os vícios, as paixões, como inimigas da vinda do Messias, como escravidões que nos separam de nosso Senhor. E como forma de podermos receber nosso Senhor, é necessário o arrependimento. Como o próprio precursor pregou o arrependimento. Porém, o precursor foi preso por aqueles que viviam no pecado e que amavam o pecado, e amando o pecado, não suportavam o ensino do precursor, e por isso o prenderam. Também nossa alma possui um precursor, que nos alerta sobre os vícios, os pecados e as paixões. E esse precursor que existe na nossa alma é a nossa consciência. A consciência que foi posta em nós pelo próprio Deus. Todos os seres humanos possuem uma consciência que martela as suas almas, que os adverte, que como precursor prepara o caminho para o arrependimento. Uma consciência que nos acusa diante de Deus, que diz o quanto nós somos pecadores, que diz que todos os vícios e pecados que nós praticamos e que nós amamos nos separam da graça e da misericórdia de Deus. Essa consciência que é a voz do próprio Deus em nossa alma, clamando em nossa alma, nos mostrando os nossos erros, para que possamos nos arrepender deles e para que possamos seguir rumo ao Messias, ao Cristo, o Filho de Deus vivo, que veio a este mundo salvar os pecadores. E nós, assim como na oração,
que recitamos nos preparando para a Santa Comunhão. O Filho de Deus, vindo a este mundo, salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. A nossa consciência não é para acusar os outros, mas é para acusar a nós mesmos, para que nós mesmos, diante de Deus, nos acusemos. Vejamos as nossas faltas, os nossos vícios, as nossas paixões, para que possamos nos arrepender e nos purificar disso. Assim, como o precursor foi preso, também o vício, o pecado, as paixões, como o adultério, a avareza, a gula, o ódio, todos os vícios, eles prendem a nossa consciência e mancham a nossa consciência, tornam nossa consciência maligna ao ponto de acharmos aquilo que é ruim coisa boa, de considerarmos os vícios e os pecados como algo que não tem problema. Como a nossa atual sociedade, separada de Deus, chama aqueles vícios e aqueles pecados que são condenados na Sagrada Escritura de bênção. Quantos e quantos pecados e condutas pecaminosas nessa sociedade de hoje são chamadas de bênção, de coisa boa. A consciência dessa sociedade maligna, endemoniada pelos vícios e pelas paixões, tornou-se completamente obscurecida, assentada na morte e nas trevas do pecado. E esta consciência obscurecida não mais vê o pecado como algo mau, mas vê o pecado como algo bom e legítimo, que as pessoas têm direito de viver, pois, entre aspas, o que importa é o coração. E assim o coração do homem, o nosso coração, se torna maligno, obscurecido, cheio de trevas, cheio de morte, pois está conduzido para a morte e para as trevas. Pois a consciência está presa, não na graça de Deus, mas nos vícios e nas paixões, nas ideologias satânicas deste mundo que ensinam que as trevas são luz. Por isso, podemos reparar que nosso Senhor mudou de Nazaré para longe daqueles malignos que prenderam João e que também queriam matar nosso Senhor. E nosso Senhor foi para uma cidade, Cafarnaum, para uma região que era habitada tanto por pagãos como por judeus. E o Santo Evangelho diz que aquelas terras, como diz o profeta, estava assentada nas trevas, estavam sob o jugo da morte. Porém, uma grande luz ali se manifestou. Também, nosso Senhor se manifesta como luz verdadeira, luz da luz, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que se encarnou para a nossa salvação e que veio para a nossa salvação, para nos libertar da escravidão, do pecado e da morte. O Senhor, como luz, se revela diante daquela sociedade escravizada pelas trevas. E também o Senhor, como luz, se revela hoje diante da sociedade, diante de nós, diante das nossas vidas, se revelando como luz que apaga as trevas, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nos ensinou o Santo Precursor, o João Batista. E a primeira coisa que nosso Senhor prega ao povo é: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus chegou a nós. O próprio Cristo, o Filho de Deus vivo, que veio a este mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Assim todos nós devemos pensar. O Filho de Deus, o reino de Deus é chegado para nos retirar das trevas, para libertar a nossa consciência do mal, do maligno, da escravidão do pecado e da morte, para purificar a nossa consciência e o nosso coração, para que nós paremos de dizer que o pecado é bom, de dizer que a injustiça é justiça,
que, diferente dessa sociedade maligna, que já se lançou ao pecado, que já abençoou o pecado, e que quando nós falamos na pregação, quando a igreja fala sobre o pecado, e diz que o pecado nos afasta da misericórdia de Deus, e que o pecado nos leva à autocondenação, que esses vícios, que esses pecados nos afastam de Deus, sejam eles quais forem, pois a sodomia, o adultério, a fornicação, a avareza, a corrupção, o roubo, tudo o que existe de maléfico vai sendo adotado pela sociedade como algo normal. E quando os sacerdotes, quando o povo de Deus diz: isso é pecado, isso afasta de Deus, isso são trevas que nos levam não para Deus, mas para a condenação. O que é que esta sociedade fala sobre nós? Diz que somos homofóbicos, que somos autoritários, que somos recalcados, que somos malignos, que somos enrustidos. Esta sociedade condena a igreja porque a igreja proíbe e condena aquilo que é pecado. E o pecado, como nos diz o Evangelho, são trevas, são morte. Como nos diz o próprio Santo Apóstolo Paulo. O salário do pecado é a morte. São as trevas, são a separação de Deus. Não existe meio caminho. Não podemos viver para Cristo e viver para os pecados. Não podemos ser servos de Cristo e amiguinhos do mundo. Ou nós somos cristãos, ou nós somos mundanos. Não existe meio termo. Ou nós abraçamos as ideologias deste mundo, ou nós crucificamos a nossa carne e as nossas paixões para vivermos o reino de Deus, para vivermos o corpo e sangue de Cristo. Não existe meio termo. Ou escolhemos a Cristo, ou escolhemos o mundo. Ou escolhemos as palavras do Evangelho, os ensinamentos dos apóstolos, que condenam todos os pecados e vícios, ou nós escolhemos o mundo, que diz para nós que todos os pecados e os vícios não têm problema, que o que importa é o coração. Porém, os santos padres nos ensinam que todo pecado, todo vício, toda ideologia satânica que nós vivemos como se fosse algo bom, é na verdade uma doença. Uma doença que nós não conseguimos muitas vezes enxergar, porque a nossa consciência está obscurecida por essas paixões. Não apenas obscurecida por elas. A nossa carne, que a partir também da nossa consciência, é cada vez mais obscurecida e inclinada ao mal, ela funciona como uma capa que nos ilude, que não permite que nós vejamos a gravidade do pecado. Então logo nós morremos, então logo nós deixamos este corpo não poderá mais nos iludir. E poderemos então ver com clareza todas as feridas, todas as doenças que nós juntamos em nossa alma, todos os vícios. E os vícios e os pecados irão queimar e atormentar a nossa alma. Não é Deus que nos atormenta. Não é Deus que nos queima. É a nossa própria alma que se queima pelo fogo das paixões, dos vícios e dos pecados. Que ao longo da vida nós aprendemos a dizer que é bom, que era só o nosso coração, a nossa liberdade, que não tinha nada de mal, que não tinha nenhum problema. E isso que nós abençoamos agora é o que vai nos condenar e é o que vai nos torturar na eternidade quando estivermos diante de Deus. Pois o que nos queima não é Deus em sua ira, mas o que nos queima são os próprios vícios e pecados. Como nos fala São João Maximovich, arcebispo de Xangai e São Francisco. Deus é fogo. O fogo purifica o ferro e torna o ferro
aço. O metal que passa pelo fogo é purificado, é fortalecido. Porém, a palha que passa pelo fogo é queimada. O trigo, quando é moído, se torna alimento. O joio, quando é moído, se esfarela ao vento. Da mesma forma, se nós limparmos a nossa consciência, purificarmos a nossa consciência pelo arrependimento a que nos convida o Senhor, e pelo arrependimento nos tornarmos participantes do corpo e sangue de Cristo na igreja, nós nos tornamos como o ferro, que passando pelo fogo do amor de Deus, é fortalecido. Porém, se ao contrário, se nesta vida prendermos a nossa consciência na falsa pregação dessa sociedade moderna, nos vícios e nas paixões, dizendo que não tem problema, que não é pecado, que isso é só preconceito, se nós nos entregarmos a isso, nós nos tornaremos palha. E como palha, como joio, quando estivermos diante de Deus que é fogo, nós iremos nos queimar. Não porque Deus é mau, não porque Deus quer nos punir, mas porque nós nos tornamos palha. Porque todo este pecado é palha que será consumido pelo fogo divino. Então, meus queridos, que possamos ouvir as palavras de nosso Senhor, que nos chama ao arrependimento. A pregação da igreja não é sobre prosperidade nessa vida. A pregação da igreja não é sobre coisas transitórias. Não é sobre justiça social. A pregação da igreja é sobre arrependimento. É para que nós abandonemos os vícios e os pecados que aprisionam a nossa consciência, que maculam a nossa consciência. Para que, através do arrependimento, com uma consciência limpa e purificada diante de Deus, possamos nos colocar em arrependimento diante de nosso Senhor. Para que possamos comungar o seu corpo e o seu sangue. Para que possamos viver em seu corpo, que é a igreja. E para que, como ferro, purificados pelo fogo do amor de Cristo, possamos passar toda a eternidade no reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.